we follow? Amém. Amen. Abra aí a sua Bíblia comigo. Open up your Bible with me. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Antigo Testamento, Old Testament. né? Antigo Testamento. Old Testament. 1 Samuel 1 Samuel 17. chapter 17. Vamos ler aqui a partir do verso 1. We're reading from verse Quero fazer 1. uma reflexão com você. I want to reflect on that with you. 1 Samuel 17, 1 Samuel 17. a partir do verso 1. Starting on verse 1. Glória a Deus. Diz assim: It says, Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança ou a ponta de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Tem outra versão que diz que ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram com medo. Another version says that Saul and all the Israelites, when they heard the Philistine words, they were afraid. Essa manhã eu quero falar um pouquinho sobre a fé. This morning, I want to speak a little bit about faith. A história de Davi é uma história muito conhecida de todos nós. David's story is very well known to all of us. A história de Davi é retratada em livros, It's shown in books, em filmes, movies, em seriados. series. É uma história que nos inspira, And it's a story that inspires us. porque Davi, ele não era de uma linhagem real. Because he was not from royal lineage. E ainda assim Deus escolhe ele para ser rei de Israel. And yet God chooses him to be king of E não Israel. só o rei mais aclamado e reconhecido da história da nação de Israel, And not just the most acclaimed and great, well-known king mas in também history, Deus escolhe a descendência de Davi para gerar Jesus. but also God chooses his descendants to generate Então Davi, Jesus. ele carrega consigo muitas lições. So David carries with himself many lessons. E nessa manhã eu quero ministrar por alguns minutos And this morning I'd like to minister for some minutes sobre aquelas impossibilidades que nós achamos about the impossibilities that we find que vão acontecer that will happen, na nossa vida. we think will happen in our As lives. impossibilidades que podem fazer parte The impossibilities that might be a de um part processo, of a process. mas Deus, ele é especialista But God is a em specialist transformar impossibilidades em realidades. in making impossibilities realities. Somente Deus pode transformar alguém que era de uma linhagem comum Only God could transform someone from an rei ordinary lineage into sobre a Israel. king over Israel. E aqui essa história justamente mostra o momento exato And this story shows a precise moment onde há uma mudança, uma virada de chave na vida de Davi. where there's a turn of a key in David's life. Então quero dizer para você que vão existir alguns momentos que são fundamentais So I want to tell there are some moments that are going to be para fundamental virar a chave, to turn the key, para dar direção àquilo que Deus já estabeleceu para mim e para a sua vida. to give direction to what God already established for my life O and yours. versículo 11 Verse 11 diz que quando os
israelitas, eles ouviram as palavras de Golias, It says that when the Israelites heard the words of Goliath, eles ficaram com medo. they were afraid. Então eu quero começar dizendo para você So I want to start telling you que aquilo que eu ouço that what I hear interfere naquilo que eu creio. interferes in what I believe in. Eu vou repetir. I'm going to say it again. Aquilo que eu ouço What I hear interfere interferes naquilo que eu creio. in what I believe in. Davi tinha uma palavra. David had a word. Davi já tinha sido ungido rei dentro da casa de seus irmãos. David had already been anointed king in his E brother's Davi house. era, numa família de 8, um dos improváveis a ser o escolhido. And in a family of 8, David was the E one of Deus the most manda unlikely o to be profeta chosen. Samuel ir na casa de Jessé But God sends the prophet Samuel to Jesse's para house ungir o futuro rei de Israel. to anoint Israel's future king. Quando o profeta Samuel chega, Deus não confirma nenhum daqueles 7 que estavam presentes. And when the prophet arrives, God does not confirm any of the 7 that were there already. Porque talvez no coração de Jessé, Because perhaps in Jesse's heart, Davi não tinha o perfil para ser rei de Israel. David did not fit the profile to become king Davi of não Israel. tinha o perfil para governar uma nação. He didn't fit the profile to rule over a nation. Mas quem sou eu e você para definir a qualidade de quem está do nosso lado? But who are you and I to define the qualities of Então, those se eu by our fosse side? você, eu não julgava as pessoas que trabalham com você. So if I was not going to be Se eu judging the fosse people who você, eu work não with you, julgava quem sentava do seu lado num auditório como esse. I was not going to be judging people sitting next to you in an Porque você auditorium pode like estar this. sentado de alguém que carrega um destino. E esse é o tema da palavra de hoje. Because you might be Você sitting next to carrega um destino. Who carries a destiny, and that's the title of today's Diga message. para alguém, You você carry a carrega um destiny. destino. Tell the person next to you, you carry a destiny. Isso aí, irmão. Se eu fosse você, eu já convidava o seu vizinho para uma churrascaria depois do culto. If I were you, I'd be inviting your neighbor to go Meu to Deus, eu the já falava assim, olha, barbecue place já after vamos service. começar esse relacionamento logo. Okay, let's start this relationship already, okay? Os irmãos de José, irmão, sem saber, eles venderam Joseph's siblings, without knowledge, José como escravo, mas eles estavam vendendo um governador. they were selling Joseph as a slave, but they were selling Sem a governor. perceber, eles venderam um governador achando que estava vendendo um escravo. Without even realizing, they sold a governor thinking they were Então, selling a José, slave. Davi, ele estava onde? No pasto. And where was David? Seria muito At the mais fácil pasture. Deus It was going to be much easier for God mandar o profeta ir lá no pasto onde Davi estava e ungir ele a rei lá no pasto. to send the prophet straight to the pasture where David was so that he could Mas eu anoint já over falei there. sobre isso aqui. Primeiro, Deus precisava confirmar o reinado de Davi dentro da casa dele. But I've already talked about this here. First, Então, God por needs to isso, confirm enquanto David in Davi his não household. foi trazido para dentro de casa, That's why he was not a unção anointed de Deus não foi confirmada na vida dele. until he was brought inside of his house. Então você carrega um destino. So you carry a destiny. Diga isso mais uma vez para alguém. Você carrega um destino. Tell someone that again. You carry a destiny. Então nós estamos vivendo um tempo de transição na terra. So we're living in a time of transition Eu não on sei the se earth. você está percebendo o que está acontecendo na terra. I don't know if you're realizing what's happening on the earth. Há uma inversão de valores enorme. There's a great inversion of value. O que é errado é What is certo e o wrong que é certo é errado. Became right and what is right became wrong. Então o que nós estamos vivendo, esse cenário que nós estamos vivendo, So this scenario ele é that we're muito living maior in is much greater do que apenas um cenário político than just the political scene ou um cenário econômico. or the economic scene. Deus, ele quer alinhar So God wants to align aquilo que você vê com aquilo que você crê. what you see with what you believe Se for. aquilo que você crê não está alinhado com o que você está vendo, If what you believe is not aligned with what you see, alguma coisa não vai funcionar na sua história. something's not going to work in your story. E a fé, ela não tem a ver com aquilo que eu vejo simplesmente com olhos naturais. And faith is not doesn't have anything to do with what I could just see with my A natural fé eyes. tem a ver com aquilo que eu consigo enxergar além do que os meus olhos físicos conseguem ver. It's what I can see beyond what my E aí nós physical vivemos eyes num can tempo see. que você olha, And then we live in a time mas that os you seus look, olhos físicos não conseguem but physically you cannot fazer uma conexão daquilo que Deus falou connect with something that God said com aquilo que você está vendo. with what you're seeing. Mas nessa manhã é uma manhã de transição, But this is a morning of onde Deus quer transition alinhar where God wants to aquilo align que você crê what you believe com aquilo que os seus olhos físicos também não podem ver. with what your physical eyes cannot see As yet. nações, elas estão em guerra. The nations are at war. Os princípios estabelecidos pela palavra de Deus The principles established by the word of estão sendo God deixados de lado. are being left behind. Então nós vivemos um tempo de esfriamento espiritual jamais visto sobre a terra. So we live at a time that spirituality is growing
growing cold that's never been E seen before. tempo de escuridão e trevas parece rodear a terra. And this time of darkness seems to surround the earth. Eu quero dizer para você que Jesus, ele não tem uma agenda para você. So I want to tell you that Jesus does not have an agenda for you. Jesus tem uma missão para você. Jesus has a mission for Jesus you. não tem uma agenda para mim. He doesn't have an agenda for me. Jesus tem uma missão para mim. He has a mission Então for eu me. preciso entender que eu carrego um destino. So I need to understand that I E não carry a importa destiny. qual seja a agenda dos homens nesses dias, And it doesn't matter what is man's agenda these mas a days, agenda do reino de Deus. but the kingdom of Então, God. antes de você se preocupar com a agenda que o homem está estabelecendo, So before you're concerned with the você agenda that precisa man entender qual é a established, agenda que Deus tem para você. you need to know what's the agenda that Por God quê? has for you. Porque a primeira coisa que Deus faz quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador Because the first thing God does when we acknowledge Jesus as the Lord é and Savior direcionar a nossa agenda. is to direct our agenda. Tem muita gente tentando viver uma história que Deus não escreveu para ela. There are many people trying to live out a story that God did not Eu write for preciso them. entender qual é a agenda que Deus tem para mim. And I need to understand what's the agenda God has for Você me. conhece muito bem a história de Paulo, You know very well Paul's story, chamado Saulo. who used to be called Ele era um Saul. perseguidor de cristãos. He was a Christian persecutor, E ele estava com cartas para ir prender e matar cristãos. and he had ladders to go arrest and kill Christians. Mas no meio do caminho ele cai por terra e o próprio Jesus aparece para ele. And in the middle of the way, he falls to the ground, and Jesus E himself Saulo, shows Saulo, himself to por him. que tu me persegues? So why are you persecuting me? Era como se Jesus estivesse dizendo, cara, eu já te escolhi, não adianta você fugir, não adianta você me perseguir, eu vou te encontrar de qualquer jeito. It's as if Jesus was saying, man, it's not good E enough a for you to Bíblia be diz que ele persecuting ficou me, cego. because I'm already E after ele you, foi and the Bible says enviado he à got casa de blind. profeta He was sent to the house of a e Deus prophet, trabalhou com ele. and God worked with O que him. eu aprendo aqui What do I learn here? é que quando eu encontro com Is Jesus, that when I meet a primeira Jesus, coisa que acontece, first thing that happens, a minha agenda é mudada. my agenda is Ele changed. tinha uma agenda para prender e matar cristãos. He had an agenda to arrest E and kill Jesus mandou ele Christians, para outro lugar. but Jesus sent him Então eu quero dizer elsewhere. para você que você precisa se planejar. So I need to tell you that you must plan. Você precisa realmente ter uma agenda diária. You truly need to have a daily Mas a sua agenda. agenda pessoal não pode ser maior do que a agenda que Deus tem para você. But your personal plans cannot be greater than the plans God has for you. Pastor, por que você está dizendo isso? Pastor, why are you saying Porque this? foi assim com Davi. Because that's how it happened to David. O que colocou Davi no lugar que iria consolidar o destino que ele carregava foi justamente seguir a agenda de Deus. What put David in the place that God was going to consolidate the destiny he Porque se carried Davi was to não follow está God's nesse agenda. vale, Because if David was not in this naquele valley, momento onde existia uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, at this time where there was a war between talvez Israel and the provavelmente Philistines, a história seria diferente daquela que nós estamos lendo hoje. the story would likely be different from the one we're reading today. Então você precisa crer na palavra que Deus tem para você. So you have to believe the word E that você God has precisa estar for you, alinhado com a agenda dos céus. and it must be aligned with heaven's agenda. Satanás, ele sempre vai tentar desviar você da rota do seu destino. And Satan is always going to try to pull you away from the root of your Satanás destiny. sempre vai tentar tirar você do lugar do seu propósito. Satan is always going to try to remove you from the place of your Então purpose. tem muita gente que está vivendo a sua agenda pessoal. So many people are living their personal E eu agendas. tenho visto muitas pessoas que estão cansadas na sua fé, And I've seen many people who are rearing their porque elas faith estão tentando construir coisas que Deus não as chamou para construir. because they're trying to build things that God did not call on A them to pior coisa é build. você tentar construir algo que Deus não te chamou para construir. Worst thing is for you to try to build something God did not call you to. Tentar ser alguém que Deus não te chamou para ser. Try to be someone God did not call you to be. Eu vejo muitas pessoas entrando em guerras que Deus não as chamou para guerrear. I see many people going into battles that God did not call them to battle. Fazendo alianças que Deus não mandou fazer. Doing covenants that God did not call them Tentando to. ajudar alguém que Deus está tratando. Try to help someone who God is Comprando treating. coisas que Deus não mandou comprar. Buying things God did not tell them to buy. E a palavra de Deus para você nessa manhã é cuidado And God's word for you this morning is be com as careful coisas que Deus não te pediu para fazer. with the things God did not ask for you. Aí tem muita gente cansada. And there are many people who are Cansada weary. de Deus, Weary of God, cansada de igreja, of church, cansado de pessoas, tired of people, porque estão fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. because they're doing things God did not ask them Porque to aquilo do. que Deus me pede para fazer nunca vai me estressar, Because what God asked me to do is never going to stress nunca me. vai me cansar. It's never going to make me tired. Porque Deus estando comigo naquilo que Ele me pediu para fazer,
fazer? Because God being with me in what He asked É me to do, desafiador? is it É challenging? desafiador, sim. Yes, it is challenging. Mas eu vou sempre ser fortalecido na força, não do meu poder, But I'll always be strengthened não not na in the força force do of my meu power, braço, not mas in na my força arm daquele que strength, me chamou. but in the strength of the one who Então, called me. quando você está fazendo coisas que Deus estabeleceu para você, So when you're doing things that God established for você you vai to ser do, fortalecido. you'll be strengthened. Então, tem muita gente com medo de perder algo, So there are many people who are ou afraid to perder lose algumas something, coisas que já conquistaram até hoje. or things that Deixa eu conquered to dizer this para day. você, Let me tell se you, foi Deus que te deu, descansa. if God gave it to you, rest. Se foi Deus que colocou nas tuas mãos, você não vai perder. If God placed it in your hands, you're not O going to diabo não lose tem it. poder de roubar de você aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. The devil has no power to steal from you Você what God pode passar entrusted you por with. provas como Jó passou. You can go through trials Você like pode Job, passar por lutas como Daniel passou. struggles like Daniel. Você pode passar por dificuldades como o próprio José passou. You can go through difficulties just like Joseph. Mas nós já sabemos o final dessa história, amém? But we already know the end of the Deus vai story, te amen? sustentar até o fim. God is going to sustain Deus you vai to the estar com end. você até o fim. He's going to be with you to the end. Então tem coisas que nós temos medo de perder. So there are things that we're afraid A to nossa lose. fé não nos permite crer And our faith does not allow us to believe que Deus vai nos sustentar, that God is going to sustain us. porque é Ele que nos trouxe, Because He's the one who brought é us. Ele que conduz a nossa vida. He's the one that's guiding our E Deus lives. sempre nos dá a oportunidade de recomeçar And God always gives us the opportunity to com a restart bênção dele. with His blessing. Se o meu casamento começou errado, sempre há tempo de trazer Deus para dentro do If casamento. my marriage started off wrong, there's always time Se a to minha bring God empresa inside. começou de forma errada, sempre há tempo de trazer Deus para dentro da empresa. If my business started off wrong, there's Se o always meu time to bring ministério God começou de inside. forma errada, If my ministry started off sempre dá wrong, tempo de trazer Deus para dentro do meu ministério. there's always time to bring God inside my Davi ministry. carregava um destino. David carried a destiny. E viver o propósito de Deus inclui correr riscos. And to live God's purpose includes Se going você through não risk. quer correr riscos, If you don't want to be in risk, então não faça nada, irmão. then don't do anything. Não faça nada. Just don't do it. Se você não quer ser criticado, não faça nada. If you don't want to receive criticism, just don't do Se anything. você não quer correr risco, não faça nada. If you don't want to be at risk, Se just você não don't quer do correr anything. risco, não saia de casa, não dirija, I não mean, vá don't trabalhar. leave home, don't Na drive, verdade, don't go to compre um work. caixão e entre nele tranquilo. You know what? Just Não buy ande a de enterrar coffin, vivo. go inside, and no risk at all. É. Eu lembro de uma história que uma pessoa desistiu de viver e ela falou assim, eu quero morrer. And then I Pastor remember Adriano. a story of a person who Eu quero told me, morrer, eu I gave up quero on living, I morrer. want to die, I want to die. Me enterra vivo. Bury me alive. Arrumaram um caixão, colocaram o camarada dentro vivo, Samuel. They found a coffin and put him alive E a notícia inside. correu na vila. And the news went through E all o the village. cortejo seguiu. And the people were following the O cortejo parade. fúnebre do camarada que decidiu ser enterrado vivo. His burial parade of the Porque dude ele who decided desistiu to de be viver. buried alive. Because he gave up on life. Aí um fazendeiro da região ficou sabendo da história e foi aonde o cortejo estava. And then a farmer of the area E falou assim, knew about it. para They aí, went para there. o cortejo. Cadê a pessoa que quer ser enterrada? And let's just stop this procession. Let's just Abre o go. caixão Where's the aí. person that wants to be buried? Open up Abriu this o caixão, coffin. o cara olhou. They opened it up. The guy looked. Disse, rapaz, o que está acontecendo? Não, Said, man, what's going on? não vale a pena He viver. said, no, life's not O worth cara não tinha living. coragem nem de tirar a própria vida, então falou, me enterra vivo. He didn't have the courage to take his own life, so he said, bury me alive. O fazendeiro falou assim, não, rapaz, The farmer said, no, eu vou te man, ajudar. I'll help you. Saia desse caixão que eu vou te dar 100 sacas de café Leave this coffee para that I'm você going to give you recomeçar a sua vida. 100 coffee bags O so that cara you olhou can e start your falou life assim, again. tá descascado ou tá em coco? He said, but is it ready or not? Quem é do interior sabe o que é isso, né? If you're from the country part, you know what I'm Apilado, talking café. about. O cara falou assim, fecha e manda enterrar, senão eu vou matar esse infeliz. He said, you know what, close it, bury him, let's kill him. Tem gente assim, irmãos, There are people who are like that, que não adianta brothers. você trazer soluções para ele que ele não vai mudar. And it's pointless to bring them solutions because they won't change. Tem pessoas que você insiste com elas, mas elas não querem mudar. There are people who are going to insist upon, but they don't want to change. Então, Davi, ele entendeu que ele carregava um destino. So David understood he carried a E ele destiny. sabia que viver, And he knew that living, aquele propósito que estava imposto para ele, incluía correr riscos. that purpose that was given to him included É being tanto que at depois risk. que ele foi reconhecido como rei, It's so much so that after he mas was ainda não acknowledged as tinha king, sido ungido rei,
But he was não not tinha ainda anointed. sido coroado No. rei. He was not yet crowned king. Saul começou a persegui-lo, Saul started to porque persecute Saul him queria matá-lo. because Saul wanted to kill E him. você que conhece a história, Davi começou a fugir, esconder de And if you Saul. know the story, you know that David started running away and Então, hiding from Saul. Bom, quando você é perseguido, você carrega um destino. So when you're persecuted and you carry a Às vezes é destiny, melhor você se esconder do que enfrentar o perigo. sometimes it's best for you to hide than to face Davi teve danger. muitas oportunidades para acabar com Saul. David had many opportunities to kill E Saul. você tem tantas oportunidades para acabar com esse infeliz que está tentando destruir a tua vida. And you have so many opportunities to end Mas this às vezes é person who's melhor trying to você destroy se your life. afastar, But sometimes it's better to just go se away, esconder hide, e deixa que Deus faça o trabalho dele. and let God do His work. Então eu preciso entender que quando eu carrego um destino, So I have to understand that when I carry a destiny, eu vou correr riscos. I'm going to be at risk. A primeira lição que eu quero que você entenda First lesson I want you to é understand que Davi, is that ele David, poderia estar em qualquer outro lugar, he could be at any other place. mas naquele dia ele estava lá no campo de batalha. But that day he was at the battlefield. Veja aqui 1 Samuel 17, 20. See here 1 Samuel 17 verse 20. Coloque pra gente aqui 1 Samuel capítulo pull up. 17, versículo 20. 1 Samuel chapter 17 verse 20. Vamos ver o que diz aqui. 1 Samuel 17, Let's see 20. what it says here. Levantando-se de madrugada. Bom, primeiro sim, que levantar de madrugada é ruim demais. Brother, first, getting up in the early morning hours is just very bad, okay? Não faz essa cara não, que você não gosta também. Don't make that face. I know you don't like it Levantar de either. É bom levantar de madrugada? Is it good to be up in the early morning hours? No melhor sono é de madrugada. That's the best time to be asleep. Aí o texto diz que levantando-se de madrugada, But then the text says that waking up Davi in the early deixou o morning. rebanho com outro pastor. Vamos lá. Primeira coisa, levantar de madrugada é ruim. First time to wake up in the early morning Deixar o hours que te is bad. pertence com outro é bom? To leave what belongs to you with someone else, is it good? É bom? Is it good Você deixar aquilo que está sob os seus cuidados com outra pessoa, Carlos? to leave something that Não you're é taking bom. care of with someone else? Vai No. trazer insegurança. It's going to bring Olha só, insecurity. levantando-se de madrugada. Saying, got up in the early morning. Vão vendo, irmãos, as ações de Davi em um versículo. Let's see what David Em um did in one versículo. verse, a single verse. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu. Olha, o cara levantou de madrugada. So the men got up in the early Teve que morning. deixar aquilo que estava sob os cuidados dele com o outro. E ainda teve que colocar um peso nos ombros para ir. Had to leave his flock with someone else, and then had to load up on his shoulders so that he could go. Irmãos, ele não tinha aquela X6 BMW, He did not have that BMW of yours, aquela picape F-150 tracionada, that pickup truck para that you jogar o own, peso em cima. that he could put Não. all the weight on. Pegou a No, carga e he got the load and partiu. left. Conforme o quê? Quem era Jessé? Who was Jesse? Me ajuda aí. Quem Help era me out. Jessé, Carlos? Who's Jesse? O Carlos. Hã? Who's Jesse? O Carlos, tem muito Carlos, né? There are a lot of Quem era Carlos in the Jessé? house. So who was Jesse? O pai dele. His father. Olha bem. Conforme Jessé lhe havia o quê? According to what Jesse Então, muito bem. charged him. Todas as decisões que Davi tomou naquele dia So all the decisions David made on that para day chegar no lugar que iria to coroar get to the place Davi, that was ou going que iria, to, Deus iria mostrar Davi para a nação, where God was going to show começou David to the com ações o nation, quê? started with what kind of Muito actions? simples. They were very simple ones. O Eric está ligado. Vou te chamar para você me Eric's ajudar a tuned. pregar, porque você está You can ligado. help me preach because you're tuned. Com ações muito, With very simple nós actions. aprendemos aqui que o nosso destino, ele está na nossa rotina diária. So we learn here that our destiny is in our daily O routine. meu propósito, muitas vezes, ele é revelado na minha rotina diária. Many times my purpose is Naquilo revealed que in eu my daily faço routine. todos os dias. In what I do every Acordar day. de manhã, Wake up in the morning. ir fazer o meu trabalho, Go and do my job. fazer uma compra, Go and buy something. orar com alguém, Pray with someone. fazer uma visita. Visit someone. Para algumas pessoas, às vezes, é tão delicado tarefas simples. For some people, simple Mas tasks deixa eu are dizer so algo pra você. delicate. But let me tell you O seu something. propósito, muitas vezes, o seu destino, ele é revelado em tarefas simples que você faz no dia a dia. Many times your purpose is Aí eu não revealed aguento in mais simple limpar tasks uma you do every piscina. day.
Oh, I'm just tired of cleaning up pools. Aí eu não aguento mais trabalhar na pintura. I can't take it anymore just doing this Eu não painting aguento job. mais limpar uma casa. I just cannot take cleaning Deixa eu houses dizer algo pra anymore. você. Let me tell you something. A sua prosperidade não está em coisas. Your prosperity is not in A things. sua prosperidade está em pessoas. Your prosperity is in people. A sua prosperidade está conectado com pessoas. It's connected with Então, quando people. você aprender a amar e honrar as pessoas que estão na tua vida, a prosperidade virá sobre a tua casa. So when you learn to love and honor the people who are in your life, prosperity is going to come over Amém? your household. Porque Amen? você está mais preocupado com coisas do que com pessoas. Because you're more concerned about É por isso things que a than gente fere people. pessoas. That's why we wound É por isso que a people. gente machuca pessoas. That's why we hurt É people. por isso que a gente abandona pessoas. That's why we abandon people. Porque nós queremos coisas. Because we want things. Mas a minha prosperidade está com pessoas. But my prosperity is with Está com people. conexões. It's with connections. Se você olhar na história, If you look throughout history, somente na Bíblia, especially in the Bible, todas as pessoas que Deus levantou estavam conectadas a alguém. everybody that God raised was connected to Então eu preciso somebody. entender esse destino. So I need you to understand this destiny. E esse texto diz, pode deixar ali o texto novamente, And you can pull up the que text Davi again. levantou de madrugada. And because the text says that Ele David woke deixou up o in the early rebanho morning, com outro pastor. left the flock with someone to Ele keep it, pegou a carga e partiu, loaded up and set out, conforme Jessé lhe havia o quê? as Jesse had charged him. Ordenados. Ele fez algo o quê, gente? He did something, Lord, Simples. that was very simple. Tarefas que a minha neta Bela That de my 5 granddaughter anos Bella, who's 5, poderia fazer. could have done. Tarefa que você não precisa ter PhD, Tasks that do not mestrado, demand a doutorado PhD, para fazer. master's, a doctorate degree. Tarefas que Tasks para muitas pessoas são inconvenientes de serem feitas. that for many people are just inconvenient. Mas Davi, ele atende a um pedido do seu pai. But David answers his dad's E aí o request. texto diz, olha bem o que o texto diz. Ele look at what chegou the ao text says. acampamento o quê? He got to the camp. Que horas que ele chegou? At what time? Que horas? At what time? Na hora em que chegou na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. That the army was Ou going to the seja, battlefield. Davi chegou na hora, So he arrived no momento, at the right time. quando eu carrego um destino When I carry a e eu destiny sigo uma agenda de Deus para minha vida, and I follow eu God's sempre agenda vou for my chegar life, na hora certa, I'll always be there no at the lugar right time. onde o meu destino vai ser reconhecido. and the place where my destiny will be acknowledged. Você não vai chegar nem antes nem depois. You're not going to be too early or Não too vai late. chegar atrasado. You're not going to be late. Você vai chegar na You're going hora. to be E o on texto time. diz que Davi chegou o quê? And the text says that David got there Na hora exata. at the exact E aí time. você conhece a história. And then you know the E story. aí ele pede ao rei para lutar And then he asked the king to e fight defender and defend Israel. Israel. Mas ele já entendia que ele carregava o quê? But he already understood that he destino. carried a destiny. Ele sabia quem ele era em Deus. He knew who he was in God. Antes de enfrentar Golias, ele já tinha enfrentado um urso. Before facing Goliath, Ele he já already tinha faced a enfrentado um bear. leão. He already faced a Então, lion. você não pode reclamar das batalhas que você está enfrentando. So you cannot complain the battles you're Não facing. reclame das dificuldades que você está passando. Don't complain about the hard times Porque you're going essas through. dificuldades, elas não determinam quem você é. Because those difficulties do not determine Os who seus you are. enfrentamentos, eles não determinam aonde você vai chegar. Your face-offs do not determine where you're going to be. Porque primeiro ele defendeu o seu rebanho de um leão. Because first he Ele defended his defendeu flock from a o seu lion. rebanho de um urso. Then he defended the flock Mas from a aqui bear. estava a oportunidade que iria coroar o destino de Davi. But here was the opportunity that was going to crown Queria David's mostrar destiny. para uma nação inteira That was going to show a whole a nation autoridade que estava sobre a vida dele. the authority that was over his life. Então, o meu destino e o seu destino estão escondidos na nossa rotina diária. So our destiny is hidden in our daily routine. Eu fiz essa introdução e eu vou ficar só por aqui hoje. And today I'm going to stop here in this Tem introduction. muita coisa, nos próximos domingos a gente vai In the Sundays to compartilhando come, com você. we're going to be Mas sharing qual é a this grande with you. lição que eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo? But what's the greatest lesson that I want you to leave here this morning Primeiro é que understanding? aquilo que eu ouço First is that what I hear interfere naquilo que eu creio. interferes in what I believe in. Porque quando eles ouviram, Because once they heard,
Golias, Goliath, eles ficaram com medo. they were afraid. Não deixe as vozes que estão à sua volta trazerem medo ao seu coração. Don't allow the voices that are around you to bring fear to Não your deixe heart. aquilo que os noticiários estão divulgando trazer medo ao seu coração. Don't allow what's on the news to bring fear to your heart. Existe uma palavra de Deus, existe um destino sobre a sua vida. There's a word from God. There's a destiny over your Deus life. não ia te tirar, irmãos, lá do lugar que você estava, God was not going to take you from lá da wherever you're cidade que at. você nasceu e cresceu e tinha até uma boa posição lá. The town that you grew up in, you were Né, born Alisson? in, and even have a good position Você é lá de there. Curitiba, né? From Curitiba, right now, São Paulo, né? São Paulo, Paulista. from the state of São Paulo. Tem alguém de São Paulo aqui? Anyone else from São Paulo? Uau! Tem mais paulista do que mineiro. There's even more deaf than people from Tem Minas mineiro, Gerais. mineiro de Minas Gerais? Who's from Aí Minas tem Gerais? menos, tem menos. Isso é incrível. That is Isso é unbelievable. incrível. This is unbelievable. Mais paulista aqui do que We have mineiro. more people from São Paulo than from Minas Mas Gerais. Deus não ia tirar você, Alisson, But God was not going to lá da take you, Allison, comodidade, from the place você you're at. estava, That was do very lugar que você comfortable. nasceu, cresceu, estudou, The place where you grew up tinha and went planos, to school, had plans. trazer você para os Estados Unidos Bring us to the United States para fazer algo que você nunca imaginou que ia fazer. to do something you never thought you'd do. Teve que refazer a tua história, Had to rebuild your story, aprender uma nova profissão, learn a new job junto com a tua família, with your family, tirar eles da comodidade, take them from their do ambiente que comfort, eles viviam the environment they lived e in, trouxe você para os Estados Unidos. and brought you to the United Sabe por States. que ele te trouxe? You know why He brought Porque você you? carrega um destino. Because you carry a Se destiny. você está aqui até hoje sendo sustentado por ele, If He's still holding you é here, porque ele ainda está trabalhando na it's sua because He's história. still working in your story. Então por que eu vou temer So why will I fear? se Deus me chamou If God called me, lá de Greenville, they're from Vila Verde, lá de Vila Verde? all the way from Greenville. Come on. Aquilo que você ouve não pode interferir naquilo que você crê. What you hear cannot interfere Aquilo with que what you você ouve believe. não pode impedir What you hear cannot a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Amém? Estou falando para alguém stop nessa the word God manhã. already gave to your life. Amen. Então você não pode sair daqui nessa manhã So you cannot leave here this morning com medo no seu coração, with fear in your heart, porque Deus ele tem uma palavra sobre a tua vida e você carrega um destino. because God has a word over your life and you carry a E a destiny. a outra lição que eu quero que você entenda The other lesson I want you to é understand que Davi is that David, ele foi cumprir uma tarefa simples. he went to fulfill a simple Ele foi task. obediente ao seu pai. He was obedient to his father. Ele acordou cedo. He woke up early Ele não murmurou and did not complain quando o pai pediu ele para levar comida para os irmãos. when his father asked him to bring food to his O siblings. texto diz que o pai dele pediu ele para levar o quê? The text says that his dad Comida asked him to para bring os food irmãos to his que brothers estavam no campo de batalha. who were in the battlefield. Vai ter dia que alguém vai pedir para você levar uma quentinha para ele e você vai falar assim, não é a minha função. There are going to be days where people are going to ask you to Alguém bring vai them pedir lunch para and você, they're going to você be, that's pode not my passar em tal job. lugar, levar comida para fulano? Can you stop at that Você vai place falar and assim, bring eu não food sou to Lyft, so-and-so? eu não Oh, sou Uber, I'm not your Uber Eats. eu não sou entregador de marmita. I'm not going to be delivering your food. E você pode estar perdendo a oportunidade de estar no lugar na hora certa que Deus pode mudar a tua história. But you might be missing the opportunity to be at the right place and right time where God Alguém wants está to me change your entendendo story. aqui? Anyone following me? Tarefas que parecem ser simples Tasks that seem very podem nos simple. conectar a lugares They connect us to places do nosso destino. and our destiny. Amen? Amen. Então a lição que eu aprendo aqui, So the lesson I learned here, nunca reclame das coisas simples que te pedirem para fazer. never complain of the simple things you're Eu vou asked to repetir. do. I'm going to say it Nunca again. reclame Never complain das coisas simples of the simple things que te pedirem that you're asked para fazer. to do. Tem uma história verídica. There's a true story. Um milionário americano que faleceu, A American millionaire that passed away não tinha muitos amigos, didn't have many friends não tinha muitos familiares, or family members, e ele deixou um testamento. and he left a testament. E as cinzas dele estavam sendo veladas numa casa dessas de velar. And his ashes were, Pessoas que já morreram. were at the funeral home. Estava toda ali uma cerimônia montada. So there was all this ceremony that was set up. O interessante é que não tinha ninguém naquele lugar. It's interesting that no one was there. Ninguém foi prestar as últimas homenagens àquele homem milionário que faleceu. Nobody went to pay homage to that man that passed O away. único que estava naquele lugar The
The only one in that Eram os place que trabalhavam naquela casa funerária were the employees of the funeral home e um advogado. and a lawyer. De repente, Suddenly, um homeless, a homeless man, mendigo, ele passa em frente àquela casa funerária he walks by the funeral home. e ele decide entrar He decides to go in naquele lugar, to that place porque ele estava com fome. because he was hungry. E geralmente nesses eventos tem muita comida, And aleluia. usually those events have a lot of food, hallelujah. Aqui, qualquer evento que você vai de Here, any place you go, de any velório event you tem comida, go, irmão. Tem ou every não tem, irmão? funeral has Tem. food, right? Tem comida. There's food at Estava funerals. com fome, ele entrou So he was hungry, so he went in para comer. to eat. O advogado chegou para ele e perguntou: você é parente da The Lord came to him and asked, are you a pessoa que está relative sendo velada? of this person here being Eu falei: born? não, doutor, é que eu estou com fome mesmo. He said, no, man, it's just I'm Posso really comer alguma hungry. coisa? Ah, ok. Can I Pois take a não. bite? Oh, yeah, sure. Fica à vontade. Ele foi, comeu, Please. bebeu. He ate and he Ele drank. falou assim: já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui prestando a minha homenagem. He said, since I'm here, I'm going to be here, paying Ele homage to ficou this ali. man. So he stayed there. Passou-se o tempo que estava programado para aquela cerimônia, The time that was set for that ceremony was não over. apareceu ninguém. Nobody showed up. O advogado abre o testamento The lawyer opens up the testament e lê a Well? seguinte ordem deixada pelo milionário que faleceu: and here's the order that was left by the millionaire that passed away. toda a minha fortuna, All of my money, toda a minha fortuna, all my fortune, toda a minha riqueza all my wealth será dividida will be divided entre aqueles between those que participarem that participate do meu velório. my funeral. O cara entrou mendigo e saiu bilionário. The guy entered a homeless man but E left essa a é uma história millionaire. verídica. And that's a true story. Ele entrou homeless He got in e homeless saiu bilionário. and he left a billionaire. Aí você podia ser eu. And you're saying, oh, it could Você have não been vai em me. velório de ninguém, irmão. You don't go to no funerals. Não vai. You just don't go. Vai ou não vai? You don't, right? O que Deus está nos ensinando essa manhã? What is God teaching us this morning? Nosso destino está escondido Our destiny is hidden na nossa rotina diária. in our daily routine. Fique atento ao que você ouve, Pay attention to what you're listening to. porque um convite para fazer algo pode levar você para o lugar do seu destino. Because an invitation to do something might lead you to lugar the do place seu of your propósito. destiny, to the place of your purpose. Nunca reclame das coisas simples que te pedirem para fazer. Never complain of the simple things you're asked to do. Levar comida para os irmãos Bring no food to campo your de brothers batalha. in the battlefield. Colocou Davi diante de Golias. Place David before Goliath. Colocou Davi diante de um gigante. Place David before a giant. Naquele dia o Espírito de Deus veio sobre ele And on that day the Spirit of e God o came upon capacitou him para vencer aquela batalha. and enabled him to win that battle. E é por isso que nós estamos aqui hoje falando de Davi. And that's why we're talking about him today. Você será lembrado pelas gerações futuras You're going to be remembered by se future você generations decidir ouvir a voz de Deus if you decide to listen to e God's estar no voice lugar certo, and be at the right na place hora at the certa. right time. E não é pela tua força, And it's not because of your strength. porque o exército inteiro de Israel não queria lutar com Golias, Because Israel's whole army did not want to fight mas Goliath. homem sozinho But a single man venceu Golias. went over Eu quero Goliath. dizer para você que às vezes você está esperando vencer as suas batalhas confiando em muita gente, I'm telling you that many times you're trying esperando to que muitas When your pessoas te battles ajudem a leaning vencer on many people, as batalhas que você está enfrentando. hoping that many people are going to help Mas you Deus está to dizendo win. que Ele pode capacitar você para você sozinho But God is telling that He's able to enable you vencer so that you alone aquilo can que win muitas vezes está diante de você, what many times is before as you. adversidades que se levantam. The adversities that rise up. Amém. Amen. Feche seus olhos por um momento nessa manhã. Close your eyes for a moment this morning. Eu vou parar por aqui hoje. I'm going to stop here today. Você carrega um destino. You carry a destiny. Não busque atalhos. Don't look for shortcuts. Não se distraia na rota do seu destino. Don't be distracted in the route of a destiny. Deus te chamou para coisas
grandes. God called you for great things. Porque para Deus tudo que você faz é grande. Because for God everything you do is great. Para o homem o que você faz pode parecer pequeno, mas tudo que você faz para Deus é grande. For men it might seem small, but Jesus everything disse que you do for copo God is d'água great. te torna maior do que muitos. Jesus says that a cup of water Dar de makes you greater comer a than alguém many. te torna maior do que muitos. Vestir alguém te torna maior Dress do que someone muitos. makes you greater than many. Coisas simples Simple things nos tornam gigantes no reino de Deus. make us giants in the kingdom of God. Nesta manhã Deus está nos dando a oportunidade de alinhar a nossa mente This morning God's giving us the Alinhar o opportunity nosso to align our coração. minds and our hearts com a vontade dele para a nossa vida. with His will for our lives. No mundo de tanta injustiça, In a world with so much injustice, no mundo onde nós temos que lutar para provar que o certo é certo, where we have to fight to prove that the right is right, Deus está levantando uma igreja God is raising a que church está disposta a correr esse risco. that's willing to go Correr through this risco risk. de não se conformar, The risk of not conforming, não se entregar, não se adaptar, not surrendering, not adapting, mas ser como Davi. but being like David. Ainda que não carreguem um nome de família rica, Even if you don't carry the name of a ainda rich que não tenha na family, sua história or if they don't have in your story, oportunidades que muitos já tiveram, opportunities that many had, continuar crendo que Deus pode fazer do nada tudo, to keep believing that God can make from nothing pode te everything. levantar nessa nação, And He can raise you up te in this levantar nesse nation, lugar que Ele te in trouxe. this place where He brought Deus you. nessa manhã está alinhando aquilo que nós cremos This morning He's aligning what we com believe aquilo in que Ele tem para nós. with what He has for us. Você carrega um destino You carry a destiny. e eu tenho certeza que você não vai sair daqui nessa manhã And I'm sure that you're not going to leave here this morning da mesma forma que entrou. the same way you came in. Vai aprender a valorizar as coisas simples que Deus confia nas suas mãos para fazer. You're going to learn to value the simple things God entrusted into E your vai hands. entender e discernir os ambientes que Ele tem te colocado. And you're going to understand and discern the environments He's Amen. putting you in. Amen. Glória a Deus. Glory be to God. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração. Put your hand over Ou your melhor, heart. fique de pé um minutinho. Even better, just stand up a little bit. Eu não posso deixar de orar com você. I cannot not pray with you. Eu poderia trazer você aqui ao altar, I could bring you here mas to eu the quero orar com altar, você onde você está. but I want to pray with you where Coloque a you're mão at. sobre o seu coração se você crê que você carrega um destino. Put your hand over your heart if you believe you carry a E destiny. se as batalhas que você tem enfrentado ainda And if the battles that you've been facing não têm colocado você diante do Golias, have not yet placed you before porque Goliath, todas as batalhas que enfrentamos vão nos levar diante do Golias que precisamos vencer. because every battle we face is going to take us before the Goliath we Mas must para eu conquer. vencer o Golias, eu vou ter que vencer outras batalhas antes. But for me to conquer over Goliath, I need to win other battles before Então talvez that. você entrou aqui nessa manhã com o seu coração apreensivo So perhaps you came in this morning de with an tantas lutas e apprehensive batalhas heart que você tem enfrentado ao longo da tua vida. of all these battles and struggles you've been E aí vem facing. algumas notícias que te deixam tristes, And then comes some news com that make you medo, sad, frightened, apavorados. scared. Mas eu quero dizer nessa manhã para você, But I want to tell you this que assim morning como Deus levantou Davi naquele campo de batalha, that just like God raised David at a Ele vai te battlefield, levantar no campo de batalha que você está enfrentando. He's going to raise you at your Ele vai te battlefield. levantar nesse campo de batalha que você está He's enfrentando. going to raise you at the battlefield you've been Porque você facing. carrega um destino. Because you carry a destiny. E na hora certa, no momento exato, And at the right time and the right moment, Ele vai te levantar. He'll raise you up. O Espírito de Deus, Ele habita em você. And the Spirit of God O lives in Espírito de you. Deus habita dentro de The nós. Spirit of God abides in us. Pai, obrigado Father, thank por you esta palavra nessa manhã. for this word this morning. Obrigado por entendermos quem somos. Thank you for understanding who we Obrigado por are. entender aquilo que eu carrego. Thank you because I understand what I carry. Obrigado porque às vezes nós pensamos que Thank you because sometimes we think o nosso destino vai estar em algum lugar famoso, our destiny is going to be at some na famous mão place, de pessoas importantes. at the hand of very important people. Mas o nosso destino está dentro de nós. But our destiny is inside of us. E é o Senhor que se encarrega de nos conectar com o lugar And you're the one that's in charge to connect onde us esse with the destino vai place ser reconhecido, where that destiny will onde be esse acknowledged, propósito ele é revelado where their purpose is e ele é revealed reconhecido. and is acknowledged. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Thank you for everything you've been Que doing. o Senhor continue nos guardando May you keep e keeping trazendo us discernimento ao nosso coração.
coração. and bringing discernment to our Nós não hearts. vamos sair daqui nessa manhã da forma que entramos, We're not going to leave this place the same way porque we came sabemos quem somos em in, Ti. because we know who we are in you. Sabemos que há uma unção poderosa sobre as nossas vidas, And we know there's a que powerful anointing over our despedaça todo lives jugo, that breaks every que chain, tira todo medo do nosso that coração. removes all fear from inside our Nós hearts. nos levantaremos And we're going to rise e up. nós vamos, ó Pai, enfrentar, And Father, we're going to não face, pela força do nosso braço, not by our own mas com o strength, favor que está sobre nós, but because of the favor that's toda e upon qualquer us. adversidade, Every adversity. e seremos reconhecidos nessa terra que o Senhor nos trouxe, And we're going to be porque recognized foi o in this Senhor land que you nos brought trouxe a us. esse lugar, Because you brought us e é to o this Senhor que place. nos guarda, You're the one who o keeps Senhor que nos us. livra de todo o mal. You're the one who delivers us from all Obrigado evil. por nos guardar e nos proteger nesse ambiente. Thank you for keeping us and protecting us Em in this nome place. de In the Jesus. name of Jesus. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glory be to God.